Olá, me chamo Virgínia Bastos e começa agora mais uma edição do programa Identidade. Para quem ainda não conhece, nesse programa nós discutimos temas de relevância sobre os direitos e representações da comunidade LGBT. E hoje iremos conversar sobre a aceitação da família quando alguém próximo se declara homossexual. E para isso temos aqui o Alisson Veloso, de 22 anos. Ele é estudante de arquitetura e urbanismo. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado. E sua mãe Clélia Terezinha, de 52 anos. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. E também contamos com a participação da psicóloga Naira Amaral do Nascimento. Ela é formada pela Universidade Tuiuti do Paraná e ela vai nos ajudar a entender esse processo. Olá. Oi. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Nós vamos começar a nossa conversa com o Alisson. E conta pra gente como é que foi quando você decidiu se declarar pra sua família que você é homossexual. Bem, eu acho que isso vem de uma necessidade de uma primeira aceitação, né? De alguém mais próximo seu. Apesar de eu já ter, na época, contado para os amigos mais próximos, a família sempre teve muita importância para mim, né? Então, a minha própria família, saber quem eu sou, para mim era essencial, então por isso que eu decidi, né? Quantos anos você tinha? Isso com 13 anos de idade, na verdade. Com 13 anos. E no começo, na verdade, eu não cheguei, já falei de cara, assim, sabe? Eu estava querendo consultar com um psicólogo para saber como chegar e falar neles sobre isso. Eu não tinha ideia de como que eu poderia chegar e falar. Na época não tinha essa internet de hoje em dia também. E eu não tinha contato com ninguém próximo que vivia essa realidade para me dar conselho. Então, a primeira imagem que eu tinha de quem eu deveria pedir conselho seria um psicólogo. E nisso eu fui pedindo para meus pais, preciso consultar com um psicólogo. E eles, é lógico, que estranharam, né? Alguém de 13 anos chegar e falar, né? Por que ele quer consultar com um psicólogo? E então foi quando minha mãe veio conversar comigo sobre isso, já imaginando, com certeza, né? A gente sabe, a mãe sempre sabe, no fundo. E numa conversa dessas que eu acabei daí contando, né? Uhum. E para a senhora, como é que foi? Na verdade, assim, como ele falou, né? Mas a senhora sempre soube? Na verdade, não. É aquela história, a mãe sente algo diferente, mas nunca quer, né? Para você aquilo. E, na verdade, eu vi, assim, que ele estava muito diferente. Ele mudou completamente, o jeito dele ser e tal. Ele ficava muito trancado no quarto. Ele não conversava muito com a gente, ele ficou muito quieto. E eu peguei ele algumas vezes chorando, né, triste. E daí, nesse dia, ele estava no quarto, e daí falou que queria falar comigo, e eu fui, eu falei, o que está acontecendo? Você precisa falar comigo. Na verdade, ele nem falou que queria falar comigo. Eu dei uma prensa nele, né? Que ele tinha algo diferente que ele precisava falar comigo, né? E que o que quer que seja que ele me contasse, porque eu era a pessoa, nós, família, eram as pessoas que mais iriam poder ajudar ele. Que eu estava preparada para o que ele quisesse falar e tal. Aí, no momento, ele já começou a chorar, né? Mas eu já sentia isso. Daí eu também já me emocionei, já comecei a chorar e tal. E daí fui pressionando, daí ele foi se abrindo. Aí eu entendi o porquê de psicólogo e tal, né? Daí depois a gente foi buscar ajuda também. E o fato engraçado nesse momento é porque ela não chegou de cara já perguntando se era isso. Ela perguntou, o que é? É isso, é aquilo. Chegou a perguntar se eu estava envolvido com drogas ou alguma coisa assim, até que chegou e ela perguntou, não, é porque você é homossexual? Aí eu desabei de chorar e daí eu confirmei, a gente se abraçou e ficou. Eu pedi primeiro para não contar pro meu pai, porque... então, isso que eu ia perguntar, com o pai, por ele ser homem, tem toda essa questão. É diferente, bem diferente. Foi? O meu pai, ele é bem tranquilo, mas tem aquela coisa mais machista ainda, né, do que uma mulher Até pode hoje? ter. Hoje não. Mas na época, tipo, há poucos meses antes de eu contar, ele tinha falado uma coisa que me marcou até hoje, assim, que se ele soubesse que tinha um filho gay, ele ia espancar até virar macho. Coisa que a gente já ouve até hoje ainda, né?
Então eu fiquei receoso de contar para ele logo de cara. Depois, com o tempo, provavelmente eles conversaram. A senhora entre falava eles. com o seu marido? Eu como... contei para ele, né? Eu falei que toda aquela situação que o Ari estava vivendo, que estava diferente, que estava trancado no quarto, que chorava, enfim. Aí eu contei para ele assim, meio com medo, né, da reação, porque, como ele falou, a família é muito machista, tanto do meu lado quanto da família do meu esposo. E o que eu mais temia era ele sofrer, entendeu? Pela família, porque eu já sabia que a sociedade já estava preparada para julgar, para tirar pedra e tal. Mas, assim, eu não queria que isso acontecesse na família. Então, quando eu contei para o meu marido, eu já fiquei preocupada, né? Ele vai vir com 4 pedras na mão, porque por esse fato mesmo dele ter falado e tal, né? E daí ele ficou quieto e até me surpreendeu a reação dele, né? Só que assim, daí ele começou a argumentar coisas, ele nunca quis ficar comentando sobre o assunto, ele não queria que as pessoas soubessem, ele queria meio que camuflar a situação, né? Era uma coisa que não existe, né? E pronto, e a gente tem que encarar. Mas assim, foi surpreendente a reação, porque eu achei que ele viesse já brigando, xingando, né? Mas graças a Deus Ele acolheu. Ele acolheu. Mas não aceitou. Não aceitou. Ele foi, Exato. foi devagar. É todo, né? Isso. Todo um processo para que haja, né? Exato. Esse entendimento. Então, há diferença da relação entre pais e mães? Ah, com certeza. Mãe é mãe. Mãe tem o cordão umbilical. Mãe tem o amor, né? E eu vejo que sempre tem que prevalecer esse amor. E através do teu amor é que você trouxe o Alisson para o teu esposo, para que ele entendesse que era filho dele, tinha que amar e pronto, entender e estar ali, segurando tua mão para o que você precisasse, para tudo que viesse. Porque a mãe, a gente como mãe, vai estar sempre ali, independente do que vier, né? Sim, mas para o pai é sempre mais difícil, com certeza. Qual é o medo dos pais? Medo da rejeição da sociedade? Qual é o medo? E como lidar com isso? Eu vejo assim, os pais têm a coisa dos avós, o núcleo familiar. Normalmente os avós são mais arcaicos, a coisa é mais antiga, o machismo era muito maior, né, antigamente do que é hoje. Então, eu acredito que a família é a que sofre mais, porque a sociedade está aí. Né? Estão aceitando, estão entendendo, porque muita gente está se assumindo, na verdade, já se assumiram lá atrás, mas antes era mais velado, era subliminar, a coisa era mais, né? Hoje não, hoje as coisas estão mais abertas, como ele mesmo disse, ele foi procurar a internet antes do psicólogo, por quê? Porque ele estava pedindo, mas não estava sendo ouvido. Então, eu acredito que a família primeiro sofre o baque. A hora que a família começa a entender que o amor tem que estar acima de tudo, vai embora. E qual o conselho que você dá para quem está se descobrindo agora e quer contar para a família, mas tem medo, receio? Eu acho que é sempre ser você mesmo, ser sincero, né? Esconder, assim, nunca vai ser a melhor opção. Independente do medo dessa reação, buscar conselho com quem quer que seja, né? Com os amigos mais próximos. Hoje a internet está aí para você fazer contatos e descobrir pessoas que vivam a mesma coisa que você, coisa que eu não tive na época. Então, hoje é muito mais fácil você buscar conselho e ser sincero, falar a verdade sempre. As consequências vão vir depois, mas você tem que saber lidar com elas. E acho que a aceitação nunca é só assim, contar e esperar que os pais aceitem. Você tem que ir trabalhando aquilo também. Tem que ser firme nisso. Eu acho que meus pais aceitaram, depois do fato de contar, graças a eu ter ido conversando com eles. Ter a paciência, entender o lado deles, né? De que aquele momento é delicado para eles, com certeza. Mas ir mostrando que não é o bicho de 7 cabeças que eles imaginam. Tipo, eu lembro de várias vezes falar para eles, não, eu sou assim, você pode ver como isso não é tão complicado, não define meu caráter, eu estudo, eu sou educado, né, uma pessoa como qualquer outra, exatamente. E acho que com o tempo eles vendo isso, aceitaram muito mais fácil. E a senhora, o que tem a dizer às Então, mães? foi de fato isso que facilitou. Porque como eu falei para ele no início, que ele ia ter que ter paciência com a gente,
porque nenhum pai ou uma mãe espera, né, ter um filho assim. Então, era um processo, era um passo a passo para a gente, né, tipo, digerir tudo aquilo, né? E foi o que aconteceu, ele facilitou e tal. E até a gente procurou ajuda de psicólogo, né? Mas a gente não se encontrou. Ele foi, daí fui eu e meu marido, a gente foi os 3 juntos, depois fui eu e meu marido, e daí depois fui eu. E daí eu desisti, porque, tipo, eu imaginava que eu fosse buscar ajuda. Mas eu, assim, a gente foi muito criticado. Tipo, ele teria que mudar a postura dele, sabe? Você não é isso. Você é um homem. Então, eu ouvi aquilo, para mim foi um choque, não era aquilo que eu esperava, né? Na verdade, eu procurei porque a gente queria uma forma de a gente se ajustar diante dessa situação. E foi ao contrário. Então, gente, eu até me choquei, né? Não era isso que eu esperava de um psicólogo. Aí vai ter surpresa pra mim, eu não sabia dessa parte. Vou lhe passar o meu cartão. E conversaremos muito. Que isso? Qual que é? O que você tem a dizer meu Deus, aos dois? A partir do momento similares. que a família, que o pai aceitou a mãe, né? A conversa, muito fácil, porque tudo se conversa, né? Tudo se resolve. Ia ter o acompanhamento, o apoio. E a coisa mais importante foi o quê? Eles foram buscar ajuda. Né? Eles não deixaram você sozinho. Vamos lá, vamos entender, vamos participar da vida do Alisson. É isso que o meu colega ou a minha colega, né? Enfim, deveria ter feito, mas né? não sei o que houve. Ou qual foi o acidente de percurso. Mas acredito assim, sempre é tempo. Né? Não fique com essa estigma, não fique com esse estigma de que todo psicólogo... Não. Vá conversar, procure de novo, vá com ele, vai ser bom, porque todo dia é um aprendizado novo na vida dele, não é? Com certeza. Todo dia é uma novidade, não é? Isso é um fato muito importante, que a gente sempre está em constante evolução. Eu sinto isso muito de mim mesmo. O fato exatamente deles terem me aceitado gay não é o fim da história. Sim. A gente está evoluindo, cada vez eu digo que eu surjo com alguma coisa diferente, que é um desafio, né? Para eles aceitarem também. Certeza. E tem que ter a mente aberta. Graças a Deus, meus pais têm a mente aberta para aceitar isso. A conversa, Alisson. Ele falou uma coisa muito importante, mãe. O que ele disse? Ele disse assim, eu fui lá, eu conversei, eu me abri, e é isso. Daí virou o quê? Virou uma cumplicidade. O teu pai pode até hoje ainda estar no processo do entendimento, estar devagar, entendendo tudo que vem, mas ele já aceitou. O amor é o caminho para tudo, não né? tem amor. Fechou? É só amor. Tem que chamar para o intervalo. A gente vai para um breve intervalo e a Identidade já volta.
voltamos com o programa Identidade. Para você que chegou agora, estamos discutindo como funciona o processo de aceitação e apoio ao familiar que se declara homossexual. Uma vez que, infelizmente, ainda nos deparamos com muitas famílias que acabam desprezando a pessoa, né? Como lidar com isso? Com essa... Desculpe. Eu, enquanto psicóloga, todos os dias estou lidando com... Não só com esse tipo de situação, né? Outras situações vêm. Mas a única coisa que a gente precisa, que nós passamos para a família, que nós passamos para vocês também, porque vocês estão, né, dentro do contexto. Vocês são os principais, né, as pessoas principais, é quem nós temos que nos preocupar antes de tudo. É que exponham, conversem, sejam naturais, não levem a coisa como se fosse um... Né, nunca mais ninguém vai olhar para mim, nunca mais ninguém vai querer estar perto de mim, né, da minha família. E, pelo contrário, tem que chegar, tem que conversar, tem que estar junto, tem que colocar como uma coisa natural, porque foi uma orientação. Você já se aceitou, né, você se aceitando já é um grande passo. E daí mostrando para o outro que ele tem que ir te entendendo, tem que ir convivendo e vivendo a sua nova história, porque é uma nova história, tanto para você quanto para a família. E a conscientização, campanhas, a mídia tem muita interferência nessa mudança na sociedade, né? Porque é um problema social também a homofobia. Isso, a gente vê muito ainda, né? E que as pessoas ainda têm uma certa apreensão, até quando precisa comentar e falar, né? Sobre orientação afetiva, sobre a homossexualidade, sobre todas as coisas, enfim, que estão por aí. Mas o que a mídia está fazendo? Ela está ajudando. Porque vocês estão indo às ruas, vocês estão buscando espaço, vocês estão correndo atrás de serem aceitos e estarem juntos. Por quê? O que vocês têm de diferente? Nada. Vocês só querem ser felizes e querem viver o momento e a situação que vocês têm e estão naquele momento. Então, e qual que é a importância dessas políticas públicas, até mesmo para o conforto da família, né? Porque as mães e os pais eles têm medo que o filho sofra algum tipo de violência, né? Exatamente. Eles têm que apoiar, eles têm que estar junto, né? Vocês têm que continuar gritando, têm que continuar em cima, porque a agressividade e a homofobia, seja ela qualquer tipo de agressão, não pode acontecer, não pode existir. A abertura também da mente das pessoas, né? Porque ainda há muito preconceito, infelizmente. A gente nunca vai se sentir 100% seguro enquanto não tenha política pública específica para agressão contra nós, né? Contra a homofobia, contra a LGBTfobia, né? Não só a homofobia. Não, isso mesmo. Né? Então, enquanto não tiver uma lei, não tiver uma delegacia, às vezes, ou uma região, uma área específica da delegacia onde a gente se sinta confortável e tenha um atendimento específico, especializado, que saiba acolher a gente. Eu nunca cheguei a sofrer alguma coisa assim, mas já tem amigos próximos que sofreram e ficam totalmente perdidos. Não sabem para onde ir, para onde recorrer e acabam não registrando a agressão física ou verbal que seja, né? Então é super importante. Acaba guardando. E esse atendimento tem que ser multidisciplinar. Né? Eles têm que ter o psicólogo, um assistente social, eles, né, têm que se preocupar com isso também para que quando apareça a denúncia, para quando eles cheguem para pedir o auxílio, o apoio, eles sejam realmente acolhidos. Exatamente. Quem não está preparado psicologicamente depois que sofre com a homofobia é uma coisa que pode afetar o resto da vida da pessoa. Com certeza. Né? Ela pode retroceder aí várias casas, ela pode estar se aceitando super bem, quando sofre homofobia ela vai ver que... O medo. Vai sentir medo de sair na rua daquele jeito na próxima vez, de sair com o namorado ou a namorada em locais públicos e é super importante esse trabalho da prefeitura, do governo, né? A gente tem que lutar pelo direito de ser quem a gente é, né? Com certeza. Então... Continue levantando as bandeiras. Continue. Então é isso, gente. Esperamos ter ajudado a esclarecer suas dúvidas com o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer aos convidados Alisson por ter vindo. Muito obrigada. Obrigado por você pelo convite. Alisson, obrigada por ter vindo. Obrigada por a psicóloga, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E vocês que nos assistem, te esperamos no próximo Identidade. Lembrando que, para quem deseja ficar por dentro de mais notícias, é só acessar o nosso site. É o tvcampus.unibrasil.com.br.